Bem-vindo outra vez à nossa discussão sobre falar de Cristo com outras pessoas. Falar para eles quão bom Ele é, o que Ele quer fazer pela vida deles. Eu estou com Wayne Jenkins aqui, que é diretor da Convenção Batista de Evangelismo, já treinou várias pessoas a compartilhar Cristo com outros. E, Wayne, vamos mudar um pouco de assunto. Certo. Estávamos falando de coisas espirituais profundas, a oração, o papel do Espírito Santo, e são coisas profundas espiritualmente falando. Mas vamos começar a falar de coisas práticas. Exatamente. E nós temos uma boa conexão aqui, porque a ponte é falar do seu testemunho. É isso mesmo. Pois isso é muito espiritual, mas ao mesmo tempo é muito prático. Então, é uma grande ponte. Enquanto vamos falar dessas coisas práticas, quero encorajar as pessoas, te encorajar a não esquecer das coisas espirituais e só mudar para o prático. Vamos fazer isso, vamos falar das coisas práticas. Deixa eu te falar porque eu acho que é uma ponte. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, a Bíblia fala de um evento no futuro. Apocalipse fala do futuro, mas fala da vitória do crente. Diz que venceram, falando de Satanás, pelo sangue do Cordeiro, que é a mensagem, é a palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até mesmo a morte. E tem algo poderoso a respeito do testemunho que realmente acaba com o poder de Satanás, sua força quando você dá seu testemunho. Quando eu prego evangelisticamente falando, você sempre vai me ouvir contar meu testemunho. Posso fazer de uma forma diferente de vez em quando, mas falo do meu testemunho, pois conheço o poder dele. Então vamos falar aqui de compartilhar nosso testemunho, como fazer isso, pois muita gente não sabe aonde começar, como falar do testemunho deles, pois falamos de clareza e acho que o testemunho precisa ser muito claro para que seja poderoso. Então, como fazemos isso? Bem, em primeiro lugar, olha, eu concordo com você, é totalmente efetivo, é muito efetivo, o seu testemunho pessoal. Olha, tem autoridade. As pessoas, talvez, elas tentem recusar a palavra de Deus e tudo mais, mas é como o homem que foi curado e disse assim, tudo que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eles não podiam refutar o seu testemunho do que aconteceu, É a mesma coisa com o seu testemunho pessoal. Comunica, as pessoas gostam de histórias. Então você está falando de algo que as pessoas querem ouvir. Você não precisa memorizar. Olha, é você, faz parte de você. Então é algo que flui, é uma boa história, Eles se identificam. Todos já tiveram vazio e têm um vazio em suas vidas. Verdade. Todos são vazios. Nós temos esse vazio do tamanho de Deus. Então, você está contando como que Deus preencheu este vazio. Então, isso eles se identificam. Antes de continuarmos e prosseguir, deixa eu falar, pois acho que algumas pessoas que cresceram em famílias cristãs, lares cristãos, indo para a igreja, aceitaram a Cristo quando era jovem e falam assim, o meu testemunho não tem nada a ver, isso porque, olha, eu não fui um viciado em drogas, nunca fui preso, eu nunca, sabe, algo assim. Certo. Mas testemunhar não é essas coisas. Você testemunha do vazio que todos temos. É isso mesmo, exatamente. Eu só queria mencionar isso então, porque acho que todos têm que saber que eles têm um testemunho. É isso mesmo. E quando nós entramos nessa segunda sessão, vamos falar especificamente como que a pessoa se identifica, Quando existe crescendo uma vida cristã ou não. E existe um medo, eu não tenho um desses super testemunhos que ele tem, mas vamos falar um pouco mais disso. Bem, olha, é poderoso porque a sua história pode impactar um descrente, assim como que você falou toda vez que você prega, nessas cruzadas você compartilha a sua história. Isto traz um impacto na vida das pessoas escutando a história e falam assim, olha, Deus pode fazer isso por ele, então ele pode fazer por mim também. Então eu acho que é esse tipo de impacto. E outra coisa também, sempre está com você. Eu talvez nem sempre tenha a Bíblia comigo, ou talvez eu não tenha, um papel, mas eu sempre tenho a minha história do que Deus fez na minha vida. Verdade. Então são coisas que, olha, fazem isto extremamente efetivo, uma ferramenta boa. Verdade. Existem algumas dicas para você escrever. É claro que todos nós temos que escrever nosso testemunho, certo? Tá certo. Então você está falando de escrever para que você tenha de uma forma Sim, clara. Certo. Tudo bem. Então você pode fazer, com 250 palavras ou menos. Se você puder fazer assim, vai ser bom. Porque você está falando 2 ou 3 minutos de testemunho e você pode entregar para as pessoas a qualquer hora, E
você precisa escrever esse testemunho, sabendo onde você vai começar, como você vai terminar, para você não se enrolar e ficar travado na sua Certo. conversa. Então me passe algumas dessas Muito bem. dicas. Vamos te dar então uma diretriz, né, das Escrituras. Então é bem simples. Você vai ser breve, né? Como eu falei, mantenha Verdade. bem curto, 2, 3, 4 minutos. Temos que ter com uma conversa que não seja algo duro, formal, e você não vai usar o que nós diremos assim, aquela linguagem da igreja, né, religiosa. Existem coisas que tivemos dificuldades. Eu e você aqui falando sobre perdido, tivemos que falar o Explicar o que descrente, significa. né? O que isso quer dizer. Então, você deve saber que você não está usando um linguajar assim religioso, entendeu? Que eles não vão entender. Que eles não entendem. Tudo bem, Certo, eu descobri, Wayne, que não tem problema se você explicar, mas a maioria das pessoas, muita da terminologia que usamos, o povo não entende o que estamos falando, né? Mesmo usando palavras tipo salvação, que é uma palavra boa, nós Verdade. entendemos, mas aquela pessoa talvez não entenda isto. E se você falar sobre entregar sua vida para Cristo, vir para Cristo, ter sua vida transformada, coisa assim, Verdade. isso comunica-se mais fácil do que a palavra salvação, né? Explica tudo isso. É verdade. Você tem que enfatizar no seu testemunho, não quão mal você era, mas quão maravilhoso Cristo é. Então lembre-se disso. É isso que queremos fazer. Olha, isso é importante e temos que voltar àquela história, né? Ah, eu tinha 9, 10 anos de idade quando aceitei a Cristo. Ué, você está enfatizando a bondade de Deus, não Certo, sua ruindade. certo. Pode continuar. E então, sabe, seja específico, né? Agora não fique preso em muitas palavras, mas seja específico, né? Olha, é assim que minha vida era, mas olha o que ele fez e me mudou. Não, tipo assim, minha vida está melhor assim. Não. Como é que é melhor? Eu não sei as especificações que Deus fez na sua vida. Talvez esteja envolvendo até uma cura física, talvez uma cura emocional, pode ser qualquer coisa que você pode dizer. Olha, algumas coisas específicas que Deus fez na minha vida. Uma mudança específica. Exato. Por exemplo, né, atitudes raciais. Isso aí. Deus mudou no meu coração muitas atitudes que, né, até coisas raciais, eu cresci em um tempo muito conturbado. Então, essas coisas específicas, o que mais? Não seja, olha, nesse processo, não seja negativo contra outras denominações. Ou grupos de igrejas, grupos ou religiosos. igrejas. Isso não vai Olha, acrescentar nós não nada. estamos pregando para pessoas, Não, compartilhando nossa estamos história. compartilhando nossa história. Verdade. Então você não quer entrar nesses detalhes e ficar perdido. Verdade. Outra coisa também, olha, não fique chocado quando você está falando com alguém e de repente eles começam a compartilhar como eles vivem. Oh, meu Deus, você faz isso? Não fique chocado, fala assim, né? Olha, você está contando a sua história, Verdade. né? Então deixa para você. Outra coisa também é reviver a sua história. Eu e você estávamos numa reunião, numa universidade, e o presidente, eu me lembro, ele vai compartilhar o seu testemunho, né? Você pediu, e você começou com, sei lá, cartões assim, os cartõezinhos, ele começou a ler, e aí, no processo, ele começou a reviver. Tipo, ele deixou o cartão de lado, e quando acabou, ele tinha lágrimas nos seus olhos, ele era uma pessoa muito emocional, e o corpo de estudantes, quando ele acabou, começaram a aplaudi-lo. Eles nunca escutaram essa história antes. E é maravilhoso. Realmente, acho que o que eu quero deixar para as pessoas é que você tem uma história. Se você conhece a Cristo, tem uma história. Se você não conhece a Cristo e é religioso, você não tem isso. Mas se você realmente conhece a Cristo e confia que Ele vai chegar na sua vida, mudar a sua vida, isso aconteceu. Você colocou sua fé nele e começou a segui-lo, então você tem uma história. E sua história é única, sua história é poderosa e você precisa compartilhar com Amém. outras pessoas. Em nossa próxima sessão, vamos te falar de dicas práticas sobre como compartilhar essa história e acho que você vai poder compartilhar com fervor. Espero que você pegue esse ensino hoje, deixe Deus te usar, comece a orar, comece a pensar na sua história, comece a escrever e na próxima sessão vamos te passar umas dicas para te ajudar a fazer isso.